O retrato Oswaldo Peralva. Parte 11. Sob o comando russo. A hierarquização da vida soviética estendeu-se a todo o movimento comunista, liquidando a igualdade entre os partidos que compunham e subordinando todos eles à União Soviética. No Cominforme, esse tipo de relação interpartidária era patente. Estávamos todos ali sob o comando russo. Da redação central, ela era russa. Isso significava que todas as outras redações, inclusive a romena em território romeno, eram consideradas estrangeiras. A Rússia compunha-se de 12 redatores, com as mais diversas especialidades, em economia, filosofia, assuntos europeus e de outros continentes. E havia até, curiosamente, um especialista em Lenin. Não se tratava de um analista do leninismo. Era simplesmente um homem que sabia de memória a biografia e a bibliografia do fundador do Estado Soviético, que podia localizar imediatamente o capítulo e até a página em que se encontravam frases a ele atribuídas. Se a citação vinha em forma vaga, o especialista seria capaz de, em alguns minutos, dar-lhe a forma exata e enquadrá-la entre aspas. O editorial, via de regra, era escrito por um desses redatores, e só depois de sugestão feita pelo camarada Cook, o tcheco, é que se passou de vez em quando a conceder a um de nós, representantes, a honra de escrevê-lo. A coluna intitulada Notas Políticas, a única que discutia os assuntos com leveza e graça, tornando-se muito popular no mundo comunista, era assinada sempre com o pseudônimo Ian Marek, que muitos leitores pensavam ser o nome genuíno de um comentarista. Daí que chegassem a miúde, dirigidas a ele, certas cartas de comunistas de Bombay, Santiago do Chile, Havre ou Melbourne, e cuja leitura, no início de nossas reuniões, provocava sorrisos e comentários jocosos. Essa coluna era escrita em rodízio por 3 jornalistas russos. Mitin chamou-me a atenção para um deles, certo dia, indicando o camarada alquebrado, amarelíssimo, de menos de 50 anos de idade, que saía de seu gabinete. "Este é o nosso melhor Ian Marek", disse, e ajuntou, mudando o tom. "É um homem de família. Os pais, irmãos, tios, todos os parentes próximos pereceram durante a guerra." Esse Ian Marek, que vivia sempre doente, teve seu estado de saúde agravado, embarcou para Moscou e após uma semana chegou a notícia que ele tinha morrido. Nessa redação havia bons jornalistas, mas todos ou quase todos muito dogmáticos, sempre agarrados aos textos dos teóricos marxistas consagrados, e alguns eram evidentemente modestos de inteligência e conhecimento. Certa vez, queixando-me das tolices ouvidas de um deles, cujo nome indiquei, em conversa com um espanhol, este fez um muxoxo e me afirmou, perto do ouvido: "Aquilo ali é um charlatão diplomado." Esses relatores não se limitam a escrever os editoriais e notas. Eram incumbidos de dar forma, em russo,
a tudo que se destinasse publicação do jornal. Só depois disso é que qualquer trabalho podia ser traduzido para as demais línguas, em que se editava o Por uma Paz Duradoura. Se vinha um artigo em francês, era vertido para o russo. E essa versão, depois de polida, talhada e retalhada por um membro da redação central, passava a ser considerada como texto original. Então é que podia ser traduzido para as demais línguas, mesmo para o francês. E a esse trabalho de polimento, amputação e até enxerto chamava-se tranquilamente redigir, ou seja, em russo, riadakitirovat. Mas essa... Pô, esses caras me matam. Mas nessa riedaktirovanie, com frequência, alterava-se o sentido de uma frase. Suprimia-se um trecho que o autor reputava indispensável. Aparecia misteriosamente uma expressão que não constava no texto primitivo. Então, o representante a quem estava afeto o artigo ia discutir com o redator russo, reclamar, protestar, obtendo êxito em alguns casos e fracasso em outros. Os redatores russos desconfiavam de todo pensamento que não fosse lugar comum, que não correspondesse a uma fórmula usual. A possibilidade de desvios da linha oficial apavorava-os, e um dos recursos por ele utilizado era arrancar pela raiz a coisa duvidosa. Por isso, Togliatti deixou em definitivo de escrever para aquele periódico. Apenas permitia que se escrevessem informes ou artigos seus já publicados na imprensa comunista italiana. Mesmo assim, como Stalin lhe houvesse pespegado a etiqueta de oportunista, os redatores russos viam fantasmas de oportunismo até nas entrelinhas dos escritos do chefe do PSI. E talhavam. Então lá ia Moranino, desesperado, arrancando a cabeça e os escassos fios de cabelo, seguindo seu tradutor para interpelar os russos. Mas por quê? O jornal, Por uma Paz Duradoura, por uma Democracia Popular, se editava em 21 idiomas, sem excetuar o português, publicando-se aqui no Brasil, sob o título de Democracia Popular. Mas em Bucareste só se imprimiam 6 edições, russa, romena, francesa, alemã, inglesa e espanhola. As ademais, como italiana, tcheca, polonesa, húngara, chinesa e tantas outras, eram publicados nos respectivos países, com um atraso que variava de alguns dias a 2 semanas, em relação às edições feitas na Romênia. Para cada edição tirada em Bucareste, funcionava no Comiforme uma redação separada, tendo sempre como chefe um russo e como subchefe um redator da nacionalidade correspondente. Por exemplo, o chefe da redação espanhola era russo, Perfiliev, que conhecia regularmente o espanhol. O subchefe era um espanhol, que conhecia muito bem seu idioma e sabia muito mais russo do que Perfiliev sabia espanhol. Só 2 exceções. A redação francesa, que tinha como chefe e subchefe 2 franceses, e a inglesa, cujos chefes e os subchefes eram ambos russos. Não obstante se encontrarem naquela redação 4 camaradas vindos da Inglaterra. De fato, ninguém acreditava ali no revolucionarismo do PC britânico. Frequentemente ouvia-se referências irônicas às constantes viligiaturas de seu secretário-geral,
Harry Pollitt, à União Soviética, à China e a outros países do mundo comunista. Daí que na redação inglesa do jornal Cominformista não confiasse a um camarada britânico sequer a subchefia da redação. Nota de rodapé. Os russos tratavam de dissimular esse desprezo pelos ingleses como gestos diplomáticos. Recordo-me de que numa vez, numa festa nossa, vários grupos estrangeiros entoaram canções revolucionárias de seus países. Italianos, a bandeira russa. Os franceses, La Carmagnole e Saíra. Os espanhóis, El Quinto Regimento. Os russos, então, bateram palmas e exigiram que os ingleses cantassem a sua. Então um dos ingleses segredou algo à sua mulher, pôs a língua de fora e a recolheu, como a saborear uma pilhéria, e se puseram a cantar algo em seu idioma, num tom épico, que os russos aplaudiram muito, supondo tratar-se afinal de um chamado às massas, que se incendiassem a Câmara dos Lordes. E era apenas uma velha canção folclórica, Shall Be Coming Round the Mountain, com um estribilho onomatopaico. Rio, rio, hip, hip, ri. E estrofes como Hell be wearing silk. Putz, tá muito pequenininho ainda. Pijamas when she comes, repeat. Be wearing sick pijamas, wearing sick pijamas, wearing sick pijamas when she comes. Fecha a nota de rodapé. Em relação com as funções de ordem administrativa e que exigiam, para maior facilidade de seu desempenho, a participação de camaradas do país, os cargos de chefia sempre cabiam aos russos e os de subchefias aos romenos. Assim, o chefe da garagem era russo, o subchefe um romeno, a médica e a dentista russas, as enfermeiras romenas. Os artesãos romenos tinham como subchefe um conterrâneo seu, mas o chefe de todos eles era um russo. Na seção postal trabalhava uma romena, mas seu chefe era russo. O avião especial era russo. Seus tripulantes, todos russos. E o próprio campo de pouso que lhe foi destinado na Romênia era praticamente território russo. O papel dos representantes estrangeiros no Cominform era sobretudo formal. Em muitos casos, servia apenas para sacramentar, com a chancela da opinião coletiva, aquilo que os russos decidiam. Competia-nos ler as provas tipográficas dos principais trabalhos e verificar se não havia algo em desacordo com os documentos políticos oficiais em vigor, isto é, com os documentos soviéticos, ou aprovado pelos soviéticos. Tornamo-nos autênticos caçadores de pérolas. E fosse quem fosse ao trabalho, menos dos russos, que eram intocáveis, propunhamos modificar uma frase ou suprimi-la, estabelecendo-se às vezes uma discussão que concluía com a decisão adotada por Mitin, e que ele dizia ser a média das opiniões emitidas. Nossa eficiência se revelava na agudeza com o que descobríssemos frases ligeiramente em desacordo com os textos sagrados. Às vezes alguém escrevia algo assim: uma experiência notável na construção do socialismo da União Soviética está em que o impugnador argumentaria
que a frase era ambígua, podendo dar a impressão de que o socialismo soviético estava ainda sendo construído. E isso seria capaz de confundir centenas de milhares de leitores nossos no mundo inteiro. Mitin, então, apartearia aprovativamente. Krachó, krachó. Muito bem, dizia. Porque, segundo o ponto de vista oficial, a União Soviética já terminou a construção do socialismo e se acha em marcha batida para o comunismo. Às vezes alguém escrevia isto. Os povos querem ardentemente a paz, sobretudo porque sabem que uma guerra nuclear seria uma catástrofe sem precedentes, a destruição e morte de milhões e milhões. Aparecia então um impugnador para protestar. O espírito desta frase está muito derrotista e faz, portanto, o jogo dos provocadores da guerra, que querem intimidar-nos e forçar-nos a fazer-nos concessões. Em verdade, uma guerra nuclear não seria o fim da civilização, como eles dizem, mas o fim apenas da civilização capitalista que acentuou o camarada Molotov. E suprimia-se a malsinada frase. Escrevíamos cartas e artigos com pseudônimos, só russos. Os da democracias populares usavam seus próprios nomes, procurando expor problemas dos países que a nós estavam afetos. Mas dentro da orientação geral do Cominforme, vale dizer soviética, recebíamos do Haiti, Venezuela ou Uruguai diversos materiais, folhetos, cartas, manifestos, informes, jornais. E depois de examiná-los e anotar o que de longe e do alto da nossa suficiência qualificávamos de ilusões pequenas burguesas do camarada X, ou modo nacionalista de enfocar o problema, escrevíamos uma nota ou artigo, tomando como base os fatos contidos nesses materiais, mas procurando enquadrá-los nos pontos de vistas em vigor do Cominforme. A esses escritos, redigidos em nossos gabinetes em Bucareste, dávamos um antetítulo indicando a falsa procedência. Cartas de Bogotá, ou Cartas de Nova York, ou Cartas do Rio de Janeiro. E assinando-os com um pseudônimo apropriado ao país, ao idioma do país a que se referisse. Não raro, dirigentes comunistas de tais países nos enviavam queixas amargas contra a deturpação, por nós feita, de alguns fatos, e sobretudo contra a orientação política que imprimíamos a tais escritos, em desacordo com os de seus partidos. Mas a opinião deles não tinha para nós valor nenhum. O movimento comunista era como um vasto exército, sob o controle do estrategista russo. Russos! E só a estes devíamos obediência. No dia em que o jornal tinha de rodar, nós ficávamos de plantão. Mitin, um representante da democracia popular em um país capitalista ou desenvolvido. Depois de todas as correções de última hora, imprimia-se 3 exemplares da edição russa. Então nós dávamos uma derradeira olhadela. Se o representante não conhecia bem o russo, recebia o auxílio de seu tradutor. Catando erros eventuais, e se encontrávamos algo de gravidade, o que
só raramente acontecia, fazia-se a emenda tipográfica da edição russa e em todas as outras edições tirava-se novo flan de página em que houver o erro. Fundia-se outra telha daquela página e uma vez mais imprimia-se 3 exemplares. Tudo isso era feito com grande rapidez. Dentro de 1 hora, estávamos examinando de novo o exemplar. Fim do exame, Mitin perguntava: "Então, Tavarik, posso assinar?" Dizíamos que sim. Ele apunha sua assinatura ao pé de cada página, em 2 exemplares, dos quais guardava um. Recebendo outro exemplar assinado por Mitin e em nome de nós 3, o administrador da oficina tipográfica, um camarada russo, para lá corria em seu jipe. Uma impressora começava então a rodar a edição russa. Daí a pouco, outras impressoras, no mesmo local, começavam a rodar as edições estrangeiras. Era madrugada. Nesse dia só haveria meio expediente, a partir das 14 horas. Os russos centralizavam tudo em Mitin. Sempre dava a última palavra. Crítica só vigorava de cima para baixo. De baixo para cima desagradava, encontrava réplicas hostis. Todas as tentativas de mudar esse estado de coisas resultaram inúteis. E de certo constituía um luxo, verdadeiro esbanjamento de quadros, o fato de que o PC tcheco, por exemplo, retirasse Vladimir Kuk da direção do Rude Pravo, jornal diário editado em Praga, para deixá-lo como representante do Cominform, com a função de aprovar resoluções soviéticas, catar frases dubitativas nos artigos a serem publicados e responder a Mitin de madrugada, que podia assinar o exemplar modelo da edição daquela semana. Por isso, os diversos partidos foram chamando seus representantes e substituindo-os por outros menos categorizados, como aconteceu com o búlgaro, o polonês, o tcheco e o francês. Podia-se raciocinar que a presença dos representantes estrangeiros se fazia necessária, porque cada um deles era naturalmente um especialista em questões de seu próprio país. Mas a pretensa onisciência dos russos levava-os a fazerem alterações em seus trabalhos, em trabalhos de dirigentes de diversos partidos, sem prévia consulta aos respectivos representantes. Essa pretensão era de tal modo que até alguns tradutores se atreviam a alterar os textos em que trabalhavam, desde que notassem qualquer desacordo com as sagradas escrituras soviéticas. Sucedeu-me, por exemplo, escrever uma nota sobre determinada campanha política que se desenrolava no Brasil. Especifiquei que ela se fazia através da imprensa, da rádio e da televisão. Redigia em espanhol. E dei-lhe a Pavlienko para que a vertesse ao russo e a encaminhasse. Quando me veio a nota da tipografia composta em língua russa, observei que faltava a palavra televisão. Eu mesmo fiz a correção devolvendo-a. Na segunda prova, notei de novo a mesma falta. Procurando esclarecer o assunto, ouvi de Pavlienko a confissão de ter sido ele próprio que cortara a palavra, supondo tratar-se de equívoco meu, pois ele achava impossível existir televisão no Brasil. Perguntei-lhe em que baseava essa suposição e ele argumentou.
Aqui na União, aqui na Romênia, que é um país socialista, agora é que estão montando televisão. Só os países orientados têm televisão. A grande enciclopédia soviética diz que o Brasil é um país agrário, atrasado. Afinal, a palavra foi publicada, mas não creio ter convencido ao zeloso Pavrienko sobre a existência da televisão brasileira, apesar de lhe haver recordado que a grande enciclopédia soviética também proclamara Gandhi um agente do imperialismo britânico, para depois, sob o protesto do embaixador da Índia, rasgar essa página e escrever outra, retirando a acusação. O predomínio russo era sensível até nas relações familiares. As crianças estrangeiras, pouco depois de ali chegarem, aprendiam a falar, cantar e brigar em russo, com a mesma facilidade que iam esquecendo seu próprio idioma. Assim aconteceu aos garotos do casal húngaro. Estudavam numa escola russa na cidade, conviviam com outras crianças, no Cominforme, falando em russo. E em russo falava com o pai. Sua mãe foi passar 2 meses em Budapeste e ao regressar ficou desesperada. Ela só sabia falar húngaro e francês. E os filhos agora só entendiam russo. Presenciei a conversar num grupo e a dizer que resolvera voltar em definitivo para Budapeste com os filhos. Se o partido quisesse mandar substituto para o marido dela, bem. Se não, paciência. Ela é que ficaria mais ali. Não ficaria mais, perdão. Se o partido quisesse mandar substituto para o marido... Oh, mas meu Deus do céu, gente. Ai, 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 ai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me perdoe. Vamos lá. Presenciei-a a conversar num grupo e a dizer que resolvera voltar em definitivo para Budapeste com os filhos. Se o partido quisesse mandar substituto para o marido dela, bem. Se não, paciência. Ela é que não ficaria mais ali. Partiria na segunda-feira. E partiu. Nessa ocasião, várias senhoras concordaram em que era desagradável o que lhe ocorrera. E minha mulher interveio, fornecendo uma receita para evitar o mal. É por isso que eu não deixo que a minha fale russo em casa, nem com a cozinheira, que é romena, mas entende um pouco de russo. Outro dia, até a mim se dirigiu em russo. Entrou na sala e foi dizendo, mamiskage, mas eu cortei logo. Mostrei-lhe a chinela e disse, olha aqui o skage russo. Na porta pra fora com o seu russo. Aqui pra dentro só me fales em português. As mesmas senhoras, todas estrangeiras, balançaram a cabeça, dizendo que ela fazia muito bem. A atividade cultural, os esportes e todos os divertimentos eram dirigidos pelos russos. Os responsáveis pelos jogos de voleibol e pela guarda do material esportivo eram russos, designados pelas células dos comunistas russos. Quando se organizou um torneio de voleibol, ainda eram os russos que faziam tudo, controlavam tudo, não abrindo mão para um estrangeiro sequer no posto de juiz. Ensaiava-se uma peça de teatro. O metteur en scène era russo. Organizava-se um banquete. O animador, pessoa que dirigia a parte do mesmo, reclamando de A e B se usasse palavra,
sugerindo que fosse cantada tais canções revolucionárias, propondo várias coisas, piriri pororó, também era russo. Dei-me ao trabalho certa vez, no cinema, de calcular o número de pessoas que lotavam a sala. Somei o número de cadeiras de cada fileira e multipliquei pelo número de filas. Depois arbitrei certo número para os ausentes e para as crianças e concluí que nossa população era de umas 500 almas. Todas elas, à parte a comunidade infantil, membros de partidos comunistas ou das organizações comunistas juvenis, em números aproximados. Eles se distribuíam assim: 100 e tantos funcionários russos e mais uns 200 membros de suas famílias. Cerca de 50 romenos, 30 espanhóis, 15 franceses e um inúmero grupos de 6 a 2 pessoas que trabalhavam nas edições estrangeiras ou faziam parte das famílias dos representantes. Como se explica que houvesse tanta gente para fazer um semanário de 4 páginas, quase todas ocupadas por longos artigos de dirigentes comunistas? Explicar eu não posso, mas sou capaz de reconstituir, com estreita margem de erro, onde se encontravam os 100 e tantos russos. Comecemos pelo departamento de informação e pela parte administrativa do jornal. Na seção postal, 5 na garagem, 4 no posto sanitário, 2 mecânicos e pilotos de avião, 6 contabilidade e tesouraria, 8 telefonistas datilógrafos, 8 em documentações, 4 Bazanov e 2 secretárias, 3 total 40. Redatores russos, 12. Chefes de edição, 5. Secretárias, 6. Bibliotecárias, 3. Seção de verificação, 3. Funcionário das edições estrangeiras, 18. Tradutores, 8. Revisores, 5. Tipógrafos, 5. Total, 65. Total geral de funcionário, russos, 105. Some-se isso, tudo isso, mais uma dúzia de outros que escaparam da minha memória. Teremos uns 120 russos, a camada dominante da burocracia cominformista. A organização do Cominforme importava num gasto mensal enorme, para mim impossível de calcular. Sei, porém, que era financiado pelos governos das democracias populares e da União Soviética. Os soviéticos presumivelmente entravam com a maior cota, mas por isso mesmo que davam o dinheiro, também davam as ordens. O Partido Bolchevista é um partido disciplinado. Quando dá uma ordem, gosta de ser obedecido. Conforme nos declarou um dia, com tranquilidade e firmeza, um personagem que circulou na primeira parte deste livro, o inovidável Mikhailov. Caramba, bicho. Nossa, os nomes me matou nessa narração.